A paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos mais uma vez elevando o nosso pensamento em Deus, o nosso Senhor. Salmo 139, verso de número 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 2: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Verso 3: Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece tudo, sabe de tudo. E nessa hora conhece e sabe o que está dentro do seu coração e o seu desejo de adorá-lo. Vamos falar com o Senhor. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que nesses momentos em que estamos cultuando ao Senhor, seja o lugar em que esses irmãos estiverem, que esse momento possa ser um momento de culto e de adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, revela-nos os Teus propósitos. Senhor, faz-nos conhecer os Teus caminhos. Senhor, queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade. Venha sobre nós enquanto estamos nesse ato de louvor e adoração, nesse meio da graça, que é adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós continuarmos, antes de nós adorarmos ao Senhor, quero lembrar a você de você não deixar de se inscrever no nosso canal, Igreja do Nazareno Ebenezer, em Campinas. Inscreva-se no nosso canal. Toque o sino para receber novas notificações. Agora que está abrindo de novo para as programações da igreja, logo você receberá notícias de novos cultos, programações. Então, toque aí a notificação. Dê um joia, um ok, para que chegue mais longe essa mensagem. E agora, o último pedido é que você seja missionário moderno. Com o seu celular na mão, divida esta mensagem com mais 3 a 5 pessoas. Eu tenho a certeza que pode chegar do outro lado do mundo, se você compartilhar. Faça isso, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos adorar a Deus agora, louvando aquele que é digno de honra e glória. Esta adoração é com a sua voz. Seja onde você estiver, agora adore ao Senhor com a tua voz. Sua face e
Nós estamos olhando para o livro de Salmo. É tão bom estudar o livro de Salmo seguido. Várias vezes tivemos olhando para o Salmo de Davi. Na escola bíblica dominical, na manhã de hoje, tivemos o privilégio de ver o Salmo de Salomão, capítulo 72. Também, na mensagem hoje pela manhã, dividimos o Salmo 73 em duas partes. Vimos do verso 1 até o verso de número 17. Se você gostaria de pegar o começo do Salmo, é só você ir ali no YouTube e poder ouvir a mensagem logo do começo. Quero ler do verso de número, 18 em diante, que diz assim, Salmo 73, verso de número 18 em diante, diz assim: Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faze cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Verso 1 agora, quero convidar você a voltar a sua Bíblia no verso 1 do Salmo 73 e ler, de fato, Deus é bom, ou verdadeiramente, pode estar na sua versão, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Disse hoje pela manhã e volto a repetir, quando eu quero personalizar a palavra de Deus para mim, eu tiro então o nome que está e coloco o meu. E quero convidar você a ler assim, de fato, Deus é bom para com, põe o seu nome, Deus é bom para com Marco Antônio, para com o de coração limpo. Agora, faça essa leitura colocando o seu nome. De fato, Deus é bom para com, coloque o seu nome, para com os de coração limpo. Vamos orar, Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra penetres no profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos do Salmo 73 até o 89, agora o autor é Asaf. Asaf, o seu nome em hebraico significa coletor ou recolhedor. Isso significa Asaf. Ele era levita por hereditariedade, pertencendo à tribo de Levi. Ele foi encarregado da música sacra. A sua principal função era ser líder de adoração. Ele era alguém que cuidava da música, tanto no reinado de Davi como de Salomão. Asaf pertencia a um grupo memorável, o qual o
os seus filhos também se tornaram levitas na casa do Senhor. Ele está num dilema muito grande, como nós vimos no verso de número 2, que seus pés resvalaram, pouco faltou para que ele se desviasse, porque ele fez uma comparação com a vida dele e a vida dos ímpios. E a irmã siamesa da inveja é a comparação. E ele fez uma comparação com os ímpios e ele descobriu que os ímpios tinham 3 coisas que poderiam causar inveja a ele. E as 3 coisas são saúde, porque os ímpios têm saúde melhor do que aqueles que amam a Deus. Você talvez está vendo situações ou vivendo situações em que o ímpio, ele passa pelo Covid sem nenhum problema. Mas alguns que amam ao Senhor, vai para um momento de crise, ficam entre a vida e a morte, saem do hospital e parece que passou um trator em cima deles. E Asaf está fazendo essa comparação e ele sente inveja. E aí, ao sentir inveja, os seus pés quase se desviaram. A inveja não era só com relação à saúde, a inveja também é que o ímpio não tem um trabalho árduo, ou seja, leva a vida em sombra e água fresca, enquanto que aquele que ama a Deus muitas vezes é um ralo tremendo. E a terceira comparação é que o ímpio tem uma vida de sucesso, enquanto aquele que ama a Deus, uma vida de muita luta. E ele está fazendo essa comparação e o texto diz que ele sente inveja. Veja só. Mas depois ele mesmo coloca 7 situações que um ímpio tem na sua vida que não faz parte do cristão. O ímpio é soberbo, o ímpio, baseado no verso 6, baseado no verso 6b, ele é violento, baseado no verso de número 7, ele é glutão, baseado no verso de número 7b, ele tem um coração que brota fantasias, baseado no verso de número 8, o seu falar é malicioso, baseado no verso de número 9, ele é irreverente contra as coisas de Deus, a sua boca fala contra e desabafa contra os céus e Deus, e ainda ele tem uma língua que é difamadora. E ele está falando isso do verso de número 3 até o verso de número 17. Mas até que ele então tem um cliquezinho. E ao ter esse cliquezinho, ele muda. E esse cliquezinho que ele tem acontece no santuário. Veja, até que entrei no santuário e descobri qual seria o fim deles. Quando ele entra no santuário, ele descobre qual será o fim dos ímpios e ele não quer esse fim para ele. E eu tenho a certeza que você também não quer esse fim para você. Eu tenho a certeza que você quer é a bondade de Deus. Viver e experimentar o quanto Deus é bom. E o Senhor tanto é bom que compartilha a sua bondade para conosco. Não adianta ficarmos olhando o ímpio e fazendo comparação e ter inveja dessa vida, porque as características do ímpio é completamente diferente da característica daquele que é cristão. E é impressionante que esse cliquezinho só dá quando ele entra no santuário e ele descobre qual é o fim deles. Mas antes de entrar, 2 lições ficaram marcadas hoje pela manhã. Primeiro, que o importante não é o que as pessoas têm, mas como elas estão diante de Deus. Se esse salmo pode trazer uma lição para nós, a primeira é que não é importante o que as pessoas têm, mas como elas estão diante de Deus. E vem a primeira pergunta: como você está diante de Deus? Não é o que você tem, mas é como você está diante de Deus. Não adianta ser bem-sucedido, mas não saber onde vai passar a vida eterna. Não adianta. A segunda lição preciosa é
As provações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. Por isso que muitas vezes não temos a saúde como a do ímpio. Ou o nosso trabalho é mais penoso do que do ímpio. Ou ainda, o sucesso demora mais a chegar do que o do ímpio, porque é justamente nessas provações que as nossas prioridades mudam e nós sentimos vontade de buscar o que é eterno e imaterial e não ficar buscando aquilo que é material. Você pode acompanhar isso através justamente da mensagem inicial do Salmo 73. Mas agora, eu quero olhar junto com você 7 verdades que Asaf percebeu no templo. Quando ele entrou no templo, deu um cliquezinho. E que verdades ele percebe no templo? Quais são as verdades que estão diante dele no templo? É isso que ele vai falar os versos seguintes. E do verso 17 até o verso de número 20, ele então vê o futuro desastroso do ímpio. E você, talvez que se comparou a alguém e teve inveja da vida, da família, do carro, da casa, tome cuidado. O templo é um lugar onde Asaf abriu a sua mente. E eu espero que nesta hora, esta mensagem abra a sua mente, para que você não fique comparando a sua vida com alguém que não tem Deus, porque o fim dele não é bom. É hora de nós nos agarrarmos na bondade do Senhor. Veja só o que nós encontramos. 3 coisinhas aqui do verso de número 18 e 19. Veja qual é o fim deles, qual é o fim do ímpio. E esse cliquezinho dá justamente quando Asaf está na casa do Senhor. Verso de número 18 fala que o próprio Deus os põe em lugares escorregadios. O próprio Deus os coloca em lugares escorregadios. Segundo, que eles serão lançados em destruição. E terceiro, serão consumidos de terrores. Portanto, não compare a sua vida com a do ímpio. E achando que, olha, é melhor porque a saúde é melhor. Não estão passando um momento difícil. É melhor porque, olha, o esforço que eles têm que fazer para ganhar dinheiro é mínimo. É melhor porque tudo que põe as mãos tem sucesso. E agora Asaf diz, olha, preste atenção, porque quando eu entrei dentro da casa do Senhor, eu percebi até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E o fim deles, como está o verso de número 18, o Senhor, Deus, coloca em lugar escorregadio, são lançados na destruição, serão consumidos de terrores. Ele viu que a destruição dos ímpios será repentina, rápida, como alguém que desperta de um sonho. Tudo acabou. É assim que ele está dizendo e falando a respeito daquilo que ele achava que era maravilha. Porque ele fez a comparação, invejou, e ao ter inveja daquele que não ama o Senhor, ele descobre que aquele que não ama o Senhor tem características diferentes do cristão, completamente diferente. E agora, ao entrar no templo, ele descobre que o Senhor, ele leva-os em lugar escorregadio, de destruição, em terrores, e que a destruição será repentina. Quando nós olhamos para esses versos, logo nós lembramos de Rico e Lázaro. Lázaro
passou por momentos de humilhação. Em Lucas, capítulo de número 16, Jesus propõe uma história que é chamada de parábola e história ao mesmo tempo, que fala do rico e Lázaro passa momentos difíceis. Até o cão vinha lamber-lhes a úlcera. E o rico, então, estava gozando de mesa farta, de banquete, de roupas finas, de amigos por todo lado. Mas, quando de súbito chega a morte, e a morte é a grande niveladora para todos, para rico e para pobre. A morte, ela nivela, chega para todo mundo. E o que espera o rico? O tormento eterno, o pranto, o ranger de dentes, o eterno juízo, o fogo que nunca se apaga. Nós encontramos que no próprio Salmo, verso 6 do capítulo 1, que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Primeiro, ele viu o futuro desastroso dos ímpios. Segundo, a loucura do seu coração. É impressionante que Asaf, ele se toca que o que ele está falando e o que ele está pensando é loucura. O verso 21 e 22 diz: quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava, olha só como ele estava, embrutecido e sem entendimento. Eu era como um animal diante de ti. Nós encontramos aqui que Asaf percebeu no templo era a loucura do seu próprio coração. Coração, sede dos pensamentos. Rins, sede dos sentimentos. Em algumas versões está coração e rins. O coração dele azedou. Deixa eu perguntar para você, está coração azedo? Talvez o seu coração está azedo porque você andou comparando a sua vida com aquele que não tem Deus. E o coração azeda porque você, na sua visão, parece que ele está melhor do que você. Parece que ele anda bem melhor do que você. Parece que a família dele está em situação melhor do que a sua. Parece que a situação financeira dele está melhor do que a sua. E o seu coração azeda. Asaf ficou tão perturbado que os seus pensamentos faziam acreditar que a vida com Deus era ruim, era péssima. E é isso que o diabo quer, enganar você, enganar a mim e a todos, achando que a vida com Deus é horrível, que não vale a pena, é só sofrimento, é dor, é pesar, é trabalho, é falta de saúde, é falta de sucesso. Portanto, nós encontramos aqui que o coração de Asaf azedou. E quantas pessoas estão com o coração azedo? Azedo. Quem pensa como o Asaf fica com o coração completamente azedo. Murmura dizendo: Deus não me abre a porta, Deus não me abençoa. Ele é totalmente insatisfeito, porque parece que Deus se esqueceu dele. Talvez o seu coração esteja azedo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, que é completamente diferente de um coração azedo. Ele tinha todos os motivos para estar com o coração azedo, porque quando ele escreve isso, ele está em uma prisão, está prisioneiro. Ele escreve isso em Filipenses 4, verso de número 11 até o verso de número 13, que diz assim: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja que Paulo, o apóstolo, está dizendo que ele sabia estar contente em todas as situações. Olha, eu quero até fazer aqui uma pausinha para fazer uma propaganda. Se você tem Netflix na sua casa, veja ali um filme que saiu agora do apóstolo Paulo. Eu tenho a certeza que você vai ficar tocado com essa vida
do homem de Deus e como ele encara as situações de prisão, aqueles últimos momentos. Quero convidar você a fazer a sessão de cinema na sua casa assistindo esse filme. Eu sei que você vai ser tocado. Ele sabia estar contente, mas o coração de Asaf estava azedo. Como é que está o seu coração? Ao olhar para o ímpio, as coisas que eles estão fazendo, talvez você, ao fazer essa comparação, esteja com a sua vida azeda. Ele sentia picada nos rins. O salmista sentia dores na sua alma. A alma estava amargurada, o semblante sofrido, tudo isso porque o ímpio parecia ter uma vida melhor que ele. Às vezes você acha que a vida cristã é pesada e que a vida do mundo é muito melhor. É um engano, é um engodo. É isso que Satanás quer fazer você pensar. Lembre-se que o Salmo começa: Deus é bom para com Israel, e nós lemos: Deus é bom para com Marco Antônio. Melhor é Deus para a sua vida do que aquilo que o mundo tem para te oferecer. Melhor é o Senhor na sua vida do que qualquer outra coisa. E aqui nós encontramos que ele está com o coração completamente azedo. E ainda, ele diz assim: eu fiquei como um animal perante ti. Asaf ficou como quem não raciocina direito. O grande problema de fazermos a comparação e sentirmos a inveja do ímpio, que parece que o tico e o teco entram em curto. O tico e teco dos nossos pensamentos parece que fica sem sentido. E a gente vai andando por caminhos que como um animal, como quem não sabia realmente o que estava falando. Estava cego como aquele moço de Eliseu. Lembra aquele moço de Eliseu? Que ele vem dar a notícia para Eliseu: olha, estamos completamente cercados. E o Senhor, e Eliseu ora ao Senhor pedindo para que os olhos daquele moço sejam abertos, porque maior era o que estava a favor deles do que contra eles. E muitas vezes nós estamos assim. Terceira lição aqui que nós podemos aprender, porque algumas verdades que Asaf percebeu. A primeira é que ele viu o futuro desastroso dos ímpios. A segunda é justamente aquela em que nós estamos vendo a loucura do coração. A terceira é a presença de Deus. Ele então percebe ali no templo a presença de Deus. Veja só o que nós encontramos no verso 23, 26 e 28. Aí na sua Bíblia diz assim: todavia eu estou de contínuo contigo. Ele percebe a realidade da presença de Deus. Ele viu que tinha maior riqueza do que todas. E a maior riqueza que todas é a presença de Deus. Não adianta termos tudo na vida se não tivermos Deus. Você tem Deus na sua vida? Você acha que tem uma profissão, um bom relacionamento familiar com a esposa, tem seu carro, a sua casa? Você acha que a vida é só isso? É muito mais. Ele percebe agora que ele tem um relacionamento com Deus e a presença de Deus. Todavia, eu estou de contínuo contigo. Olha só que agora ele percebe no templo. Dá um cliquezinho, ele percebe a minha porção para sempre. Ele está dizendo: é a minha porção para sempre. Deus é a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-me do Senhor. Veja só, aqui, Asaf, ele era da tribo de Levi, me entenda. E, sendo ele da tribo de Levi, ele não tinha direito a nenhuma porção de terra. O levita não tinha esse direito. Ele não recebeu terra como herança para trabalhar. Por quê? Porque a sua maior herança era o próprio Senhor, o Deus de Israel. A maior herança que
Asaf podia ter era a própria pessoa do Senhor. A tribo de Levi e Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já tinha falado em Josué 13:33. Agora ele descobre que o Senhor, que é bom, o Senhor é bom para com Israel, era bom para com Asaf, o Senhor é bom para comigo, o Senhor é bom para com você, e a maior herança que nós podemos ter não é aquela que o seu pai, a sua mãe deixou para você. A maior herança que nós podemos ter é o Senhor na nossa vida. É a maior herança que nós podemos ter. Quando olhamos para as 7 verdades que Asaf então encontra ou percebe dentro do templo, a 4ª era o sustento de Deus. Veja o verso de número 23, parte B, que diz assim: Tu me sustentastes pela minha mão direita. Asaf, sendo da tribo de Levi, sabia muito bem que Deus era o seu sustento. Você sabe que Deus é o seu sustento? Por isso que o Senhor é bom para com Marco Antônio. O Senhor é bom para com você, diga o seu nome. E o Senhor é o teu sustento. O que Asaf não havia percebido é que o Senhor era o seu sustento. Ele começou a fazer uma comparação e invejar do ímpio. O ímpio, o sustento dele não é o Senhor. Mas o meu e o seu sustento é o Senhor. Asaf não precisava invejar, pois Deus o tomava pela mão todos os dias. Você não precisa invejar e nem olhar para o ímpio, porque o Senhor te toma pela mão. 5º lugar, nós encontramos aqui que a verdade que Asaf percebe no templo é que a direção de Deus. O verso 24 diz: guiar-me-ás com o teu conselho. Nós encontramos aqui Asaf vivendo um momento de dúvida de fé, mas mesmo assim Deus o guia. Deus me guia e Deus te guia apesar dos nossos momentos de dúvida, o Senhor nos guia. Em 6º lugar, nós encontramos aqui que a outra verdade que ele percebe é justamente que nós seremos recebidos pelo Rei da Glória. E depois me receberás na glória. Verso de número 24. Uma das mentiras do diabo é nos fazer pensar que não haverá nenhuma empolgação no céu ou alegria no céu. É uma inverdade. Que será um evento triste e melancólico. Não é. Os céus é um lugar extraordinário, não só porque é um lugar onde tem ruas de ouro, não é só por causa disso, mas é porque no céu há algumas maravilhas. Primeira delas é a felicidade eterna. Outra, não haverá nem sofrimento, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá pecado, teremos comunhão perfeita, completa e eterna com Deus. A vida no céu será como uma festa de casamento que não termina nunca, e estaremos face a face com o Senhor, o noivo, em nome de Jesus. E nós vamos dizer: valeu a pena a fidelidade, valeu a pena a dedicação, valeu a pena a santificação, valeu a pena a renúncia, valeu a pena negar o mundo, valeu a pena negar a carne, valeu a pena ter purificado o coração, valeu a pena ter lavado as mãos na inocência, valeu a pena. Asaf, ele está dizendo sobre esta verdade, e esta verdade é maravilhosa, que seremos recebidos pelo Rei da Glória. E a última verdade que nós encontramos aqui é que Asaf diz: eu vou me entregar a Ele. Verso 28 diz: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida dele. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. E para concluir,
mais duas verdades profundas. Primeira, o bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, mas é a proximidade de Deus. Repetindo, o bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência da dor, mas a proximidade de Deus. E muitas vezes a dor nos leva próximo de Deus. A falta de prosperidade nos leva próximo de Deus. E a última, o grande propósito de Deus nesse tempo presente não é enriquecer o crente ou empobrecer os descrentes, mas é manter na sua presença pessoas dependentes dele. E a pergunta é: você é dependente dele? Onde o verdadeiro próspero na vida é o que toma posse da comunhão com Deus. Vamos orar. Pai, nesta hora, Senhor, que a Tua palavra penetre no profundo do nosso coração e que possamos aplicar esse salmo na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a enxergar essas verdades e viver por estas verdades. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nesse momento, quero convidar você a adorar a Deus com aquilo que você tem. Não somente com a sua voz, mas com aquilo que você tem. E você pode fazer de duas formas. Primeiro, devolvendo o seu dízimo. Deus nos dá 100% e espera que eu e você venhamos a devolver a Ele somente 10% daquilo que Ele coloca na nossa mão. E Ele faz isso para contar com a nossa fidelidade. O dízimo é o aspecto de fidelidade. Temos aí, agora passando os números da conta da igreja, você pode fazer uma transferência ou você pode usar a chave Pix também. A chave Pix é 19 98349 0033. Você pode fazer a sua transferência, mantendo assim a sua fidelidade para com Deus. Lembrando você que esse é um momento único de adoração. Também você pode adorar a Deus através da sua oferta. Você pode dar uma oferta para que esse trabalho de filmagem possa ser aí continuado. Você tem sido abençoado, você está na sua casa na pandemia e você pode ofertar para isso, ou pode ofertar para a cesta básica, ou pode ofertar para alguns dos nossos missionários, o qual nós apoiamos. Você pode assim o fazer. Ou você pode deixar a sua oferta na casa de Deus como um momento de agradecimento. Você tem motivos para agradecer a Deus, eu sei disso. Então, faça isso com alegria, adorando ao Senhor. Pegue agora e faça nesse instante essa transferência. Quero orar com você, abençoando em nome de Jesus. Pai, nesse instante, que o Teu Espírito Santo tome esse dízimo, essa oferta, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Dá sabedoria para aqueles que vão administrar esse dinheiro na Tua casa, possam fazer da melhor maneira possível. Faça, Senhor, ó Deus, com que aqueles que administram usem para louvor, honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Olha, chegou o momento também de nós orarmos. Você talvez tenha passado lutas, dificuldades, pressões, momentos de enfermidade, momentos de decisão. Agora é o momento de nós falarmos com o Senhor. E oração é falar com Deus, é nos rasgar na presença do Senhor, é abrir o nosso coração e deixar que o Senhor conheça o que está lá no fundo. Se você está enfermo, coloque as suas mãos sobre o lugar aonde está doendo ou está enfermo e creia no agir de Deus. Eu gosto muito da expressão Jeová Rafá, Deus que cura, que Deus que te cura possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, suplicamos que o Senhor, que vê tudo, que conhece tudo, que sabe de tudo, ó Deus, venha colocar as mãos sobre este que está enfermo. Nesse instante, ó Deus, pessoas estão sendo citadas, estão sendo colocadas diante do Senhor. Alguns precisando da cura, outros precisando de um toque na área emocional, outros precisando da cura espiritual, do livramento das garras de Satanás. Em nome de Jesus, livra para louvor do teu nome. Aqueles, ó Deus, que estão para fazer negócios, aqueles, ó Deus, que estão pedindo a direção do Senhor para fazer, ó Deus, algo nessa semana, dá sabedoria, dá entendimento, livra, Senhor, do caminho mau, em nome de Jesus, e que o teu nome seja exaltado, glorificado, através, ó Deus, dessa negociação, que o teu nome seja engrandecido. Revela-nos a cada dia a tua vontade, a tua direção. Que o teu reino venha sobre nós. Perdoa, ó Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm débito conosco, que têm dívida conosco. Nós também, ó Deus, queremos abrir o nosso coração para dar o perdão, em nome do Senhor e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Eu quero dar a bênção final, lembrando a você, mais uma vez, você se inscrever no nosso canal. Não deixa de fazer. Esse é um momento único de você se inscrever, dar um joinha para a divulgação aumentar. Além disso, tocar o sino para receber novas notificações, talvez conhecer um pouco mais. Se você acessar o YouTube, vai descobrir lá o Dormindo com Deus, os cultos de adoração, o culto de quinta, a escola bíblica dominical. Você tem diversos aspectos ali que você pode acessar e ser edificado em nome do Senhor Jesus. Você pode ver ali a classe de escola dominical dada hoje de manhã do Salmo 72. Ainda você, se gostou de qualquer das mensagens, ou do Dormindo com Deus, ou da classe de escola dominical, compartilhe, ou mesmo com essa mensagem. Compartilhe com mais 3 a 5 pessoas. Seja um missionário pós-moderno. Use a tecnologia para transmitir ainda mais a mensagem de Deus para todo o povo. Pode ser que alguém bem longe receba esta mensagem. Possivelmente nós teremos a irmã Kimberly, que embarcou essa semana para a Polônia. Ela vai estar acessando lá da Polônia e vendo cada culto, vendo cada mensagem e podendo de lá participar com alegria do momento da palavra de Deus na sua própria língua. Que bênção! Só Deus para fazer essas coisas. Então, seja esse missionário em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.